Olá, bom dia, Deus abençoe seu dia, sua casa e a sua família. Estamos começando nesta segunda-feira, hoje dia 3 de junho, é isso aí, metade do ano, hein? 3 de junho do corrente ano, nós estamos aqui nos estúdios da Goiânia Veículos para trazer a você uma palavra de Deus para você começar o seu dia abençoado. Comece o seu dia chamando Jesus de maravilhoso e receba uma dose diária de fé para que você comece o seu dia abençoado, ativado e motivado. Essa semana está começando. Bom dia, Xará. Bom dia, Xará. Bom dia a todos vocês aí que estão nos ouvindo. Que Deus possa trazer a meditação dessa semana, tá espetacular, Xará. Parabéns pelo tema, viu? Forte, hein? Forte. Então que Deus possa abrir os nossos corações para absorver o melhor dessa palavra, que essa palavra possa penetrar em nossos corações, germinar e dar bons frutos para a honra e glória do nome de Jesus. É isso aí. Essa semana vamos falar sobre como ter uma mente vencedora. Tem muita gente, Xará, que precisa ouvir essa palavra. Justamente. Se você é uma dessas pessoas, não perca nenhum episódio dessa semana, que nós vamos te dar princípios para você ter uma mente, como diz meu Xará, para você mudar a chave e ter uma mente vencedora. Vamos lá. Vamos fundamentar a nossa meditação no livro de Provérbios, né, Xará? É isso aí. Provérbios 23. Provérbios 23, o 7, a parte A, né, do verso 7, fala o seguinte: porque como ele pensa em seu coração, assim é ele. Uau! Olha, Provérbios é escrito por Salomão, né? Um homem considerado o homem mais sábio abaixo de Cristo da Bíblia Sagrada. Um homem que pediu a Deus que lhe desse sabedoria. E Salomão, quando ele cita o Provérbios, principalmente no versículo 7, ele vai te dar algo que a gente entende como pensamento. Ele vai te dar como um espelho. Xará, quando a gente olha no espelho, você já reparou que você olha primeiro no espelho, a primeira imagem você vê o que? O seu estereótipo. Se você ficar encarando o espelho vai refletir além do seu estereótipo. Que quanto mais você fixa os olhos no espelho, mais para dentro de si você se enxerga. Justamente. Você começa a olhar e você começa a enxergar. Você já fez você já fez um exercício no espelho onde você olha para ele e você começa a querer identificar quem é você? Aquele exercício que você olha e fala assim: quem é o Rodrigo? Quando você olha no espelho, quem é essa pessoa? E você começa a fazer um exercício de olhar para si. Isso é fantástico, porque quando você olha para si, você começa a ver qualidades e começa a ver defeitos também. Tem pessoas que não conseguem enxergar qualidades. Não é porque você não as tem, é porque você está tão focado na pessoa, nos problemas, ou na mentalidade, ou no pessimismo da sua vida, que você não consegue enxergar nenhuma qualidade em você. Repito, não que você não as tenha, mas é porque você não consegue enxergar. Salomão, ele vai dar um exercício. Ele vai dizer assim: olha, assim como você imagina no seu coração, assim você é. Se você se enxerga uma pessoa fraca, você é essa pessoa fraca. Mas não porque você é, mas porque você se enxerga assim. Quando você olha para você e você enxerga em você uma pessoa sem estímulo, uma pessoa sem vibração, uma pessoa sem graça, uma pessoa derrotada, não é que você seja essa pessoa, mas porque você se enxerga assim. E a forma que você se enxerga muitas vezes não corresponde, ou melhor, em nenhuma vez corresponde quem Deus enxerga quando Ele te vê. Quando Deus te olha, ou quando Deus te formou, Ele não te formou uma pessoa derrotada, fracassada. Não, Deus te criou e te formou uma pessoa vencedora.
mas você está tão focado no que você se tornou, você está tão focado no pessimismo que você tem na sua mente, que você não consegue enxergar nada além disso. É por isso que Deus nos deu esse tema, para você mudar a forma que você se enxerga, para você mudar a forma que você se olha, né? E você começar essa mudança transformadora de começar a enxergar que você é amado de Deus, que você é amado do Pai e que você pode ir além daquilo que você mesmo imagina que você possa. Xará, quando a gente lê, porque como ele pensa em seu coração, assim é ele, né? Então, assim, eu meditando nesse Provérbios, e a primeira coisa que eu vi foi a questão da palavra, né? Provérbios. O que significa a palavra provérbios? Se eu pudesse simplificar, são frases diretas, são ditos, né? Diretos e simples. Ditos, diretos e simples. E na Bíblia fala o seguinte: Provérbios de Salomão, que foi um dos homens, você me corrige, mas foi um dos homens mais sábios ou foi o homem mais sábio? Abaixo de Jesus, o mais sábio. Abaixo de Jesus, o mais sábio, tá? Então, assim, que bom que ele nos deu essas pequenas frases diretas e simples para a gente praticar. São 31 provérbios, ou seja, dá para você ler, né, um livro, né, de provérbios, né, um provérbios por dia. Um capítulo por dia, né, se for o dia de 31. Então, assim, são ensinamentos. E esse provérbios, ele assim, entrou bem nesse contexto, né, do que nós vamos falar essa semana, porque o vencer nesse mundo está dentro de nós. Jesus, ele, na caminhada dele, ele sempre deixou bem claro o que está ao seu alcance fazer, você tem que fazer. O que está ao nosso alcance fazer, nós devemos o quê? Fazer. E se a gente olhar, todos os apóstolos, né, quem seguiu Jesus, todos eles, Xará, eram imperfeitos. Verdade. Todos eles eram como nós mesmos, pessoas simples, imperfeitas, mas que temiam o quê? Que temiam a Deus, que viveu com Jesus, que vivenciou milagres de Jesus, né? Aí muitas pessoas falam assim: não, Rodrigo, mas para eles era fácil, porque eles vivenciaram milagres, eles andaram com Jesus. Tudo bem, só que nós também hoje, nos dias de hoje, vivemos o quê? Milagres feitos por Jesus. Se você for olhar a trajetória da sua vida, eu tenho certeza que tem, nem que seja um milagre que Jesus fez o quê? Na sua vida. Basta a gente o quê? Olhar para dentro de você. O Xará, quando retratou perfeitamente, quando você olha no espelho, você vê o quê? A sua imagem. Como você se olha no espelho? Como é que você se vê? Um cara vitimista? Um cara que deixa a vida se levar? Ou uma pessoa que deixa a vida se levar? Ou uma pessoa que realmente tem as rédeas da sua vida? Ah, Rodrigo, mas eu não dou conta de ter as rédeas na minha vida a todo tempo. Tudo bem, a gente também entende, né, as emoções humanas, né? Num dia de 24 horas você tem várias emoções. Você pode acordar bem, daqui um pouquinho você já está desmotivado, mas aí você tem uma palavra de ânimo, você lê um versículo, escuta uma palavra de Deus, você motiva de novo, e daqui um pouquinho, quando você vai chegar à noite na sua casa, você chega meio desanimado. Então eu sei que no decorrer do dia, Xará, nós temos vários piques de emoções, porque a felicidade, a emoção, a felicidade, ela não é 100% ali à tona. Ninguém é feliz a vida inteira, o tempo todo. A gente sabe disso aí, né? Vem tribulação, vem alguns problemas que te chateiam. Agora, a forma como você reage a esses problemas que vai dizer o quê? Quem você é. A forma que você lida com o seu dia a dia vai dizer o quê?
quem você realmente é. Você é um cara que quando chega a dificuldade se enclausura? Você é um cara que quando chega a dificuldade você se acanha, você fica no cantinho e deixa aquela dificuldade te diminuir? Ou você é um cara que olha a dificuldade e fala, não, eu dou conta, essa aí eu dou conta. Por que você dá conta? Porque o Deus que eu sirvo, Ele me fortalece. Uau. Porque Ele sabe de todas as coisas. E se Deus colocou alguma dificuldade na minha vida, Xará, Ele sabe que eu vou passar essa dificuldade. Se Deus colocou alguma dificuldade na sua vida que você está enfrentando, Ele sabe que você é capaz de enfrentar essa dificuldade. E a maioria das nossas dificuldades, Xará, é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado. Não é para a gente se vitimizar. A gente tem que aprender a olhar a situação de outro ângulo, ou seja, de outra maneira. Por exemplo, imaginando e fazendo uma conjectura de um visual. Rodrigo, eu estou passando por uma situação tal. Beleza. Faz o seguinte, faz um exercício aí. Coloca na cena e pensa na o que você está passando como uma maquete. E olha você de fora. Como você se reagiria? Você está ali no meio da situação. Começa a olhar o problema de fora, que você vai ver tanto que o problema que você está enfrentando é pequeno. E às vezes nós colocamos aquele problema o quê? Monstruosamente. O Xará uma vez falou uma coisa que me marcou demais. Quando o povo estava saindo do Egito, quando acabou o fim das 10 pragas, Deus virou para Moisés e falou assim, diga ao povo que marche. E o Xará se atentou e nunca saiu da minha cabeça, quem marcha é soldado. Verdade. E aquele povo era o quê? Escravo. Então eles tinham uma mentalidade de quê? De escravo. Só que Deus via eles como que? Soldados. Ou seja, a forma que Deus te fez, a forma que Deus te vê é como soldado, é como valente, não é como escravo. Só que muitas vezes, quando eu cito João 10:10, eu gosto demais que o diabo fala aqui o seguinte, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, é destruir nosso sonho, é fazer com que nós meditamos e nos imaginamos, Xará, como escravos e não como filhos de Deus. Porque na verdade nós fomos criados, a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você aceita que Jesus, que Ele é Filho de Deus, que Ele é o Cordeiro Santo, que Ele veio nesse mundo, que Ele morreu por nós para nos salvar, você é o quê? Você passa a ter uma certidão de nascimento, você passa a ser filho de Deus. Só que o diabo ele veio para quê? Para te matar, para roubar essa filiação sua, para te destruir na sua, que muitas vezes, Xará, na imaginação. Verdade. Muitas vezes nós damos tanto ênfase a um problema, a uma situação, que você esquece, e eu falo isso porque isso acontece comigo, Xará. Muitas vezes você esquece do Deus que você serve. Você fala, poxa, esse problema é tão grande, por que eu estou passando assim? Aí você esquece da imensidão que Deus é. Eu acho que Deus lá de cima, Ele fica falando assim, certo? Ele fala assim, falta dar um tapa na nossa cabeça, falou, você não lembra de mim não? Será que eu não sou o seu Deus? Eu não fiz o céu, não fiz a terra, não fiz o mar, não fiz o peixe, não te coloquei nesse mundo para você governar esse mundo, para você governar na sua vida, para você que tenhais vida e a tenha o quê? Em abundância. Muitas vezes, às vezes nós precisamos, Xará, num toquezinho, num tapinha de Deus na nossa escola, falar, doutor, olha para mim, não olha a situação, olha para mim. Um exemplo banal, quando você vai, quando eu estava ensinando o Pedro a andar de bicicleta, eu sempre falava para ele o seguinte, aonde o seu olho vê, é onde você vai. Se você começar a olhar para o chão, você vai cair. Mas se você olhar para frente, você vai pedalar e não vai o quê? Cair. Então, para onde o seu olho vê, é para onde você vai. Se eu ficar, Xará, cabisbaixo, só olhar para baixo, cada vez mais nós vamos ficar o quê? Numa depressão danada. Se eu olhar o meu problema e colocar o meu problema gigante demais, cada vez mais nós vamos ficar o quê? À mercê desse problema. Davi foi levar comida para os seus irmãos, que estavam guerreando. Quando ele viu Golias era gigante, na Bíblia fala. Ele era pequenininho, ele era pastor de ovelha. Mas como é que ele imaginou Davi? Ou como é que ele imaginou Golias? Ele chegou e falou assim, esse cara aí está afrontando o Deus que eu sirvo?
Não, fera. Deus que eu sirvo, você não afronta, não. Vou te derrubar. Ou seja, ele viu o problema pequeno em comparação ao quê? Ao Deus que ele servia. Por isso que ele foi com toda a autoridade. Por isso que ele venceu. Por isso que ele derrubou. E na Bíblia nós temos o quê? N exemplos de quem vence. N exemplos de quem o quê? Olhou para o seu problema, mas percebeu que o seu problema era apenas pequenininho diante da grandeza de Deus. Mas que nessa manhã Deus nos dê esse discernimento. Porque eu vou ler de novo, porque como ele pensa em seu coração, assim é ele. Pensa coisa boa sobre você. Quando você se olha no espelho, fala, eu sou um vencedor. Eu não sou criatura de Deus mais não. Eu sou filho dele. Eu sou filho de Deus. Então eu vim nesse mundo para vencer. Lembra do filho pródigo? Mesmo ele requerendo a herança antes, mesmo ele tendo os prazeres do mundo, mesmo ele cuidando de porcos, mesmo ele estando no lamaçal, quando ele cai em si, xará, nunca saiu isso da minha cabeça, quando ele cai em si, que ele olha e fala assim, peraí, eu estou passando essa dificuldade, sendo que eu tenho um pai, que a qualquer momento que eu for para lá, ele vai me dar o de comer, porque até os servos do meu pai moram e bebem na casa dele. Quem dirá eu que sou filho? E quando ele volta, porque o pai não vai atrás dele não. Não. E quando ele volta, o pai o vê de longe. Quando ele volta, o pai dá a túnica para ele de volta. Coloca um anel, coloca a sandália. Xará, tem como? Às vezes você calça ali 40, 41, não sei, mas o seu pai, quando vai comprar uma chinela para você, ou sua mãe, quando vai comprar uma chinela, ela sabe a medida que você calça. Sim. Quando sua mãe ia comprar roupa para você, quando você era pequena, ela sabia a medida da sua roupa. Verdade. Então o pai, quando você volta para casa dele, ele sabe a medida sua. Bom. Ele sabe a medida do seu anel, ele sabe a medida da sua roupa, ele sabe a medida da sua sandália. Ele sabe tudo aquilo que você precisa. Ele sabe de todas as coisas. Quando você volta. Mas primeiro, você tem que voltar. Você não pode ficar nessa situação. Você não pode ver, enxergar o problema. O problema é grande demais. Não, meu filho, você tem um pai maior do que o seu problema. Um pai que fez os céus e a terra. Um pai que quer colocar as sandálias no seu pé. Um pai que quer te vestir. Um pai que quer colocar um anel de novo, selando a união de vocês. Só que para isso você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que se ver no espelho como vencedor. E a minha palavra para você hoje é: se veja, você é um vencedor. Você é um soldado de Deus. Você não é igual o povo do Egito, que era escravo e se via como escravo. Não, você é um soldado. Então Deus está falando para você hoje: marche, siga à frente. Eu estou contigo. Glórias a Deus. Primeiro conselho para você mudar e ter uma mentalidade vencedora é mudar a forma como você se enxerga. Então tenha certeza que Deus hoje está te promovendo a isso. Comece a fazer esse exercício hoje, a mudar a forma de como você se vê. Se alguém chegou lá, você também pode chegar. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos orar? Vamos orar, eu conduzo? Pode ir. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, ó Pai, por essa palavra, Pai. Deus poderoso. Pai, que o Senhor venha, ó Pai, nos dar, ó Pai, Graças a verdadeira nós te damos, visão Deus. É verdade. de como o Senhor nos ajuda, nos vê, Deus. Pai. Nos ajuda. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, essa semana, Pai, possa ser uma semana fantástica, em nome ó Pai. de Jesus. Que possamos falar aqui, ó Pai, do Teu Evangelho, da Tua palavra, Pai. Em Que essa nome de palavra Jesus. possa estar em nossos corações, ó Para Pai. a Tua glória. Nos dando, ó Pai, discernimento, ó Pai. Nos ensinando, ó Pai, a confiar no Senhor, nome ó de Pai. Jesus, Nos Pai. ensinando a ver, ó Pai, como o Senhor nos vê, ó Pai. É verdade, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos dá uma semana abençoada, próspera, produtiva, Pai. Em nome do Seu Filho amado, Pai. É isso que eu lhe peço e te agradeço, com perdão dos meus pecados. E em nome do Seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus. A semana só está começando. Durante toda a semana nós vamos falar sobre isso. Como ter uma mente vencedora. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente a todos vocês. Uma excelente segunda-feira. Um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.